Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Nesse vídeo vamos dar sequência ao estudo do conceito de banco de dados, acrescentando um pouco mais de complexidade ao tema. No vídeo anterior, vimos o conceito inicial do que é um banco de dados relacional. E nesse vídeo ficou claro que um banco de dados relacional é um conjunto de tabelas, onde cada tabela é composta por uma ou mais colunas, e em cada uma dessas tabelas nós podemos armazenar dados em várias linhas, onde cada linha dessas tabelas armazena dados sobre um elemento, ou uma entidade, ou um objeto do mundo real. Podemos agora visualizar essa situação de outra maneira. Nós temos no canto superior esquerdo o conjunto aluno, onde esse conjunto possui um único elemento, ou entidade, ou objeto. Esse aluno, no nosso banco de dados relacional, ele terá seus dados armazenados numa única linha. Então, os dados desse aluno estarão representados numa única linha da tabela aluno no nosso banco de dados relacional. A mesma coisa vai acontecer com os demais conjuntos. Nos demais conjuntos, cada elemento desse conjunto, ou cada entidade, ou cada objeto, vai ter seus dados armazenados em uma única linha de tabelas do nosso banco de dados relacional mostrado anteriormente. Então, o conjunto escola, ele apresenta um único elemento, ou entidade, ou objeto, uma escola. Essa escola em particular vai ter seus dados armazenados numa linha da tabela escola. A mesma coisa vai acontecer com o conjunto professor, que apresenta 3 elementos, ou 3 entidades, ou 3 objetos, onde cada um desses elementos vai ter seus dados armazenados na tabela professor do nosso banco de dados relacional. A mesma coisa vai acontecer com o conjunto turma, onde cada turma é uma entidade, ou um elemento, ou um objeto, e vai ter os seus dados armazenados em linhas da tabela turma do nosso banco de dados relacional. Com relação à tabela matéria, nós podemos observar que ela apresenta 9 elementos. Mas desses 9, eu só estou armazenando dados de 4 matérias, né? Ou seja, de 4 entidades ou 4 objetos pertencentes ao conjunto matéria, que são respectivamente matemática, inglês, dinamarquês e ciência. Essa situação pode acontecer no mundo real. Eu posso não querer armazenar dados de todas as entidades que existem numa determinada situação do mundo real. Então, eu só estou armazenando dados de matemática, de inglês, dinamarquês e de ciências no nosso banco de dados relacional. Vamos ver agora uma situação diferente. Anteriormente, nós vimos que o nosso banco de dados relacional armazenava em suas tabelas, nas linhas de suas tabelas, dados sobre elementos, entidades ou objetos. Vamos ver agora uma situação diferente, onde nós vamos procurar representar o que nós vamos chamar de relacionamentos ou ligações entre elementos ou entidades ou objetos. Então, supondo que nós queremos armazenar dados sobre o fato ou situação de que um aluno, em particular, estuda numa escola específica. Essa situação vai ser representada através dessa linha ou ligação ou relacionamento, expressando o fato de que esse aluno específico estuda numa determinada escola.
Outra situação semelhante é a representação do fato de que um professor específico trabalha numa escola específica. Essa situação também é representada através de uma linha ou um relacionamento ou uma ligação entre elementos, entidades ou objetos. E esse relacionamento ou ligação também pode ter seus dados armazenados no banco de dados. Outra situação similar seria a representação do fato de que um professor específico ensina uma determinada matéria específica. Isso também representa um relacionamento ou ligação entre elementos, entidades ou objetos. O nosso banco de dados relacional até então, ele era composto por 5 tabelas, onde em cada tabela, nas suas linhas, nós armazenávamos dados sobre entidades, elementos ou objetos. A partir de agora, nós vamos ver essa nova situação em que nós vamos também armazenar dados sobre ligações ou relacionamentos entre elementos, entidades ou objetos.